Afinal de contas, o que é ser conservador hoje no século XXI? Eu vejo que as pessoas estão tendo uma certa dificuldade em debater o tema, ou até muitas vezes de saber o tema de maneira adequada, e às vezes os debates ficam um pouco fracos porque a pessoa não sabe nem direito o que ela defende. Então vamos falar hoje aqui o que é ser conservador hoje no Ocidente. Vamos embora? Fala meus honrados, Rafael aqui de volta, beleza? Vamos lá. Conservadorismo. O que é ser conservador hoje no Ocidente? No Ocidente que eu digo é Europa e América, ok? Que é geralmente essa parte estrutural que a gente tem contato. As pessoas mais próximas a gente são geralmente pessoas que vivem nessa região. Quer dizer então que não tem conservador na Ásia, na África? Não, claro que tem conservador. Só que esse conservadorismo nosso não é o mesmo de lá. Então o que eu vou debater aqui hoje com vocês é o conservador do século XXI, né? Do Ocidente. Lá do Oriente eu não vou debater, é do lado de cá. O que é ser conservador aqui? Beleza? Beleza. Então são três as bases que te tornam uma pessoa conservadora. Eu não estou dizendo que você tem que ser conservador. Estou dizendo que caso você se considere um conservador, essas são as bases que você deveria defender. Não porque eu estou mandando, mas porque é a base do conservador. Então são três as bases. Número 1, a questão jurídica do Império Romano, a estrutura legal do Império Romano. Número 2, a moral cristã, judaico-cristã. E número 3, a filosofia, a beleza, a razão, a lógica dos gregos. Esses três fatores juntos, caso nós vamos debater sobre esses temas, caso esses três façam sentido para você, isso te torna um conservador. Então, quando você for debater com uma pessoa que é um liberal, principalmente um progressista de esquerda, você tem essas bases para poder debater com a pessoa. E aí o que não falta é tema para te defender. Porque é praticamente o que guia a gente há 2000 anos. E esses progressistas querem quebrar isso, tá? Então vamos lá esmiuçar esse tema. Número 1, a questão jurídica, judicial, de lei do Império Romano. As sociedades antigas, elas tinham o que a gente chama de tradição oral. Existiam algumas pessoas, algumas classes sociais, algumas famílias que elas tinham uma tradição de vô, pai, filho, neto, bisneto, de ele ser o portador da tradição. Ele simplesmente era ensinado a lembrar que aquela sociedade que eles viviam tinha determinadas normas, determinadas tradições que as pessoas não poderiam quebrar. Nada disso era escrito, tudo era oral, tudo as pessoas falavam, tá? E funcionava. A grande maioria das sociedades antigas funcionavam desse jeito. As comunidades eram muito pequenas também, então era mais fácil de administrar. Quando chega no Império Romano, né, que é um império de 1000 anos, o Império Romano foi muito grande. E vai começar a viver dentro desse império vários povos diferentes, com raciocínios diferentes, com morais diferentes, com tradições diferentes. Como pegar um império com tantos povos e fazer isso ser viável? Aí eles inventam o sistema jurídico que é a nossa base até hoje. Quem faz a advocacia, né, quem faz direito, estuda essa matéria durante o conteúdo da graduação, de tão útil que é. Porque é os romanos que vão tentar juntar esse pessoal e fazer conviver no mesmo espaço, através de leis. Mesmo no Império Romano, que são grupos diferentes, se ele criar tradições muito diferentes do que as sociedades que vivem ali dentro estão acostumadas, as pessoas não vão seguir a lei. Rafael, não faz sentido. Faz sim, porque hoje também é assim. Já ouviu falar o termo assim, essa lei não pegou? Se você for pensar, lei é lei, ela é regra. Não tem como a lei não pegar. O cara chegou, escreveu a lei, foi aprovada, ela é imposta, mas muitas vezes ela não pega. Por quê? Existe uma tradição, uma moral dentro da nossa sociedade que é contra aquela lei. Então essa moral, essa tradição, ela é tão forte que ela expulsa essa lei. Lá os romanos eles entendiam isso. Então eles criaram um sistema de leis que tentaria gerenciar o império, mas que não mexeria muito nas tradições desses povos. Porque caso mexesse, não funcionaria. Então eles vão se organizar e funciona. Né? Um dos impérios mais longevos da história, 1000 anos o Império Romano. Né? Passou por 3 fases diferentes e ele durou 1000 anos. Então alguma coisa de certo eles fizeram. Bom, como era uma sociedade com vários povos dentro, essa lei oral não dava para fazer. Não dava para manter, porque seriam várias leis orais. Então eles vão escrever essas leis, o que a gente chama de leis das 12 tábuas. Eles vão escrever lá, salvo engano, em latim.
E ali são as normas gerais que conduzem todo o Império Romano. Então, cada um que vive naquele império deveriam seguir aquelas leis. Né? Não vou falar todas aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas vamos debater algumas delas. O primeiro deles, o que a gente vem debatendo hoje em dia, é o sistema de patriarcado. Existia na grande maioria das sociedades antigas o sistema de patriarcado. O que é patriarcado? Não é o que a gente pensa hoje de um marido dar ordem para a esposa. Não, não é isso. Existia um sistema que um pater, um homem, ele não é que governava a família dele, ele governava toda uma região. Né? A família enorme, é sobrinho, é afilhado, é o cara que dependia da terra dele, tudo isso estava dentro do patriarcado dele. Ele seria meio que um governante para manter aquilo funcionando. Não é que ele era uma autoridade que ia ofender as pessoas lá dentro, ele era o responsável por manter aquilo funcionando. As pessoas perderam a ideia de que esse pater familiares, ele vivia em função da família dele. Não é que ele queria sobrepor a vontade dele, impor a vontade dele. Era a responsabilidade dele, nas costas dele, de manter aquilo ali funcionando. Você imagina a canseira que é. A gente sabe como é, por exemplo, uma família, difícil de organizar, uma família ali de 3, 4, 5 pessoas. Você imagina um grupo desses. Então esse pater familiares, esse pater, né, esse sistema patriarcal, ele fazia funcionar a sociedade. O Império Romano não tinha como fazer isso deixar de acontecer. Então se ele criasse uma lei falando que o sistema de patriarcado não poderia existir, não funcionaria, porque todas as outras sociedades que viviam lá dentro usavam esse sistema. Então, dentro das leis das 12 tábuas, era legalizado, era permitido o sistema patriarcal. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Mas esquece esse negócio de marido mandando a esposa. Na verdade, era muito mais pesado para ele, porque ele tinha que manter uma estrutura inteira funcionando, tudo nas costas dele, entendeu? Já debatiu a questão da herança, né? Com a morte da pessoa, quem seriam as pessoas que herdariam os bens dela, se o Estado teria direito a pegar uma parte desses bens, porque a gente sabe que hoje em dia é assim, né? Te sugiro até tomar um certo cuidado, porque dependendo do lugar que você está, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o Estado abocanha uma parte do patrimônio da pessoa que morreu. Em vez de deixar para os filhos e para os netos, não, o Estado vai lá, porque eu não sei o que o Estado tem a ver com isso, o patrimônio é da família, mas tem isso. No Império Romano já havia esse debate sobre herança. Definição de propriedade privada, de posse, ou seja, propriedade é algo que é meu, posse é algo que eu concedi a alguém, ele está em posse vamos pôr, aí eu tenho uma terra, eu alugo essa terra para uma pessoa, a propriedade é minha, mas a posse é dele. Ele tem direito de uso, mas a propriedade é minha. Ele já debatiu isso há, sei lá, 1500 anos atrás. Outra coisa, o Estado deles não era laico. A gente hoje vive numa sociedade que se diz laica, ou seja, a religião e o Estado são coisas diferentes. Não pode haver um vínculo entre Estado e igreja. Naquela época não era assim. O Estado e a igreja eram uma coisa só. Né? Primeiro lá com as religiões, o cristão vai chamar de pagão, depois com o próprio cristianismo. Isso era fundido. Não havia distinção que existe hoje entre Estado e religião. Era tudo uma coisa junta. Muitas vezes os imperadores romanos eram deuses, eram considerados deuses. Não é à toa que todos eles eram augustos, porque Augustus é o termo de divindade. Então não havia essa separação. Mas eles já debatiam isso. Eles falavam, a gente entende que existe o Estado e existe a religião, mas para eles estava ligado. Enquanto para hoje em dia não está. Para muito conservador, isso deveria acontecer. Uma ligação entre o Estado e, por exemplo, a Igreja Católica. Para que a sociedade fique um pouco mais moral, mas nós vamos falar da Igreja Católica mais para frente. Outra questão, já falavam de fiador, de hipoteca, garantia, ou seja, você compra algo, mas a pessoa que te vendeu tem medo que você não tem condição de pagar tudo, então você deixa em garantia alguma coisa, uma vaca... um carro, eles já tinham isso em mente também. Então você pode ver, eles criaram um sistema para que aquela sociedade funcionasse. E a gente, hoje, a nossa sociedade de hoje, herdou isso. Mas a questão dos costumes, das tradições está sendo ignorada. Então a galera progressista hoje, que muitas vezes governa o Ocidente, está desvinculando essa tradição, esses costumes, que a lei era baseada nela, eles estão quebrando esse vínculo. Ou seja, eu vou criar uma lei aqui e que não interessa a sua opinião. Então essa aí é a estrutura jurídica que a gente herdou do Império Romano. Tudo isso aí foi o que o Império Romano fez para conseguir se conservar como império, a gente herdou isso. Muitas vezes está sendo deturpado. O problema, por exemplo, que esses costumes, essas tradições que a sociedade tinha e que a lei tinha que aprender a seguir essa tradição, a sociedade hoje está rompendo com isso, coisa que os romanos não aceitavam.
Essa, então, é a primeira parte, que é a do sistema jurídico. Vamos para a segunda parte, a segunda base do conservador, que é a moral, os princípios judaico-cristãos. Então, a gente falou da questão legal, agora nós vamos falar da família. Há 2000 anos, o Ocidente, que é a região que a gente está debatendo, ela é guiada com princípios cristão e judaico também, né? Judaico-cristão. É mesmo, é? Porque o judaísmo, Jesus era um judeu e acabou gerando o cristianismo, etc. Então, essas duas religiões são a base moral da nossa sociedade. Então, por exemplo, família. A ideia que a gente tem de família dos últimos 2000 anos vem do cristianismo, por exemplo. Né? Do pai, da mãe, dos filhos, da autoridade dos pais sobre os filhos, dos direitos e dos deveres dos pais sobre os filhos e dos filhos com os pais. Isso é uma coisa normal. Conversa com o avô, bisavô seu, que é uma coisa óbvia. Hoje isso está sendo quebrado. O Estado cada vez mais está entrando na sua família. O Estado está dizendo para você o que você tem e que não tem que fazer, o que seu filho deve ou não deve fazer. Se você tem que não tem que tomar vacina, se você tem que comer sal ou não deve comer sal. Teve uma época que teve lei, né, que era para tirar sal da mesa porque as pessoas estavam comendo sal demais. Quem é o Estado para me dizer isso? A vida é minha. Então, essa moralidade, ela está sendo perdida. Quem manda na família é o pai e a mãe. Isso, de novo, igual o pátria familiares lá do Império Romano. Não quer dizer que isso eu vou agredir a criança. Não, na verdade, um peso nas costas do pai e da mãe. É sua responsabilidade fazer aquela criança ser uma pessoa o melhor possível. Só que é você que decide isso. Não é o Estado que tem que dizer para você o que seu filho tem que comer. Se o seu filho tem que ou não tem que ir para uma escola. Hoje é proibido dentro da lei brasileira de sua criança não poder ir para a escola. Mas se você não concorda com o sistema educacional, eu sou professor de história, esse sistema educacional que a gente tem hoje, eu não concordo com ele. Não concordo mesmo. Então eu tenho um filho agora de 8 meses, eu sou obrigado a colocar o meu filho numa escola que eu não concordo com a metodologia. Por exemplo, durante o governo do Bolsonaro foi debatido a questão, até onde eu sei não foi aprovada ainda, do homeschooling, ou seja, o menino poder estudar em casa. Qual é o problema do meu filho estudar em casa? Por que legalmente falando não posso fazer isso? Se eu não concordo com a estrutura hoje da escola, por que eu tenho que levar meu filho para lá? O modelo educacional que hoje está longe do que eu acho que é ideal para o meu filho. Que seria lá a paideia dos gregos, que seria um outro vídeo mais para frente para a gente poder falar, né, da formação do indivíduo. Eu tenho um menino, né, o Heitor, então da formação de um homem, do como ele vai ser, como ele vai se comportar, como ele deve agir. Nada disso é debatido. Hoje a escola é feita assim, tenta achar uma profissão que eu vou tentar te encaixar aqui na sociedade para você ganhar um salário. Ninguém debate hoje o que é ser uma boa pessoa, o que é ser um bom filho, o que é ser um bom pai, o que é ser uma boa mãe. Parece uma coisa, se você acha isso estranho, é triste, porque por que não debate isso? Tudo isso está implícito na moral judaico-cristã. As pessoas já estavam pensando nisso, né? Na questão de ser uma boa pessoa, né? A ideia de Jesus lá, né? Não faça para o outro o que você não queria que faça para você, ou por medo do inferno, que seja. Existia uma ideia de uma pessoa boa, de tentar ser uma pessoa boa, que isso está sendo quebrado. Hoje você tem que ser o que você quiser, você vai ser livre. Tem dieta hoje em dia que você tem que comer o que você quer comer. O seu corpo sabe. Sabe nada, gente. Eu já tive 130 quilos. Se eu for ouvir meu corpo, eu tenho 200 quilos. Porque eu não quero comer, eu vou comer doce. Vai seguindo o seu corpo, você vê onde você vai parar. Outro exemplo, faz mal, a gente sabe que gordura faz mal. Eu já tive 130 quilos, eu sei como é subir uma escada e quase passar mal. Hoje estão te dizendo que você tem esse direito, mas então eu não tenho direito sobre nada, mas se eu quiser engordar, o Estado me permite engordar. Mas eu quero educar meu filho, não pode. Então essa moral está sendo quebrada. Outra coisa, já existe lá a ideia dos 10 mandamentos, né? De não poder roubar, de não poder matar, honrar pai e mãe. É um mandamento, né? Honrar pai e mãe. São poucos os meninos hoje, infelizmente, que honram pai e mãe. Gabriela, é só? Não, o cara tá me machucando, me solta. Você vai deixar na festa? Me solta. Você vai deixar na festa? Porra, se você é um filho e tá me ouvindo, é sua função honrar seus pais. A sua mãe te pôs no mundo. Ela pode ser a pior pessoa do mundo, ela te pôs no mundo. Sem ela, você não é ninguém, porque senão você não existiria. E tá lá, uma moral judaico-cristã te dizendo, honra teu pai e tua mãe. E eles estão querendo quebrar isso.
Tem menino hoje denunciando o pai e a mãe por qualquer motivo que seja. Ah, o pai não quis dar o celular, liga pra polícia porque tá sendo... Ah, não, meu pai às vezes nem encostou no menino. Ah, mas meu pai... Gente, o que tá acontecendo? O menino entregando um pai e uma mãe porque não quis dar um celular pra ele? A sociedade não se organiza não pra ver onde que vai dar, tá? Então pronto, nós já falamos da parte jurídica romana, da questão moral judaico-cristã, e agora vamos para a terceira, que é a tradição que a gente recebeu, né, dos gregos, lá da filosofia, da razão, da definição de beleza, que hoje em dia está indo embora. Então vamos falar um pouco sobre esse terceiro tema. A primeira coisa para falar, não tem como não debater sobre isso, é a filosofia. Né? A sociedade grega é a primeira do mundo a parar e pensar o seguinte, não pode ser eu só acordo, como, vou no banheiro e durmo. Acordo, como, vou no banheiro e durmo. Se você deixar, a sua vida é essa. Então, eles vão criar filosofia para responder essas perguntas assim, de onde que eu vim, para que eu estou aqui, o que eu devo fazer, o que é ser um homem bom, o que é uma mulher boa, o que é ser um filho bom, o que é ser um pai bom. Eles vão debater isso, coisa que hoje em dia não está sendo debatido. Mas deveria ser, porque esse é o legado que foi trazido para a gente. Entendeu? Então, o que é filosofia? Filosofia não é a matéria, o professor que você vai aprender na escola. E, de novo, aí a ideia de escola que me quebra de raiva. Filosofia é fazer pensar. Não é que você tem que aprender Platão, Aristóteles, Santo Agostinho porque estão te mandando. Mas sim porque são pessoas geniais que sofreram o pão que o diabo amassou e conseguiram deixar um legado para você de possíveis soluções de problemas que você pode vir a ter. Então eles estão tentando te adiantar um problema para você poder tentar resolver esse problema previamente, para evitar que ele aconteça. E hoje o menino acha assim, não, eu vou ler porque senão eu não passo na prova. Gente, quem aqui está ligando para a prova? A questão aqui é sua vida. As famílias hoje não duram mais, as pessoas casam, daqui a 6 meses estão se separando. Isso é porque a pessoa não filosofa. Pô, chega para sua esposa, pro seu marido, na verdade, com a pessoa que você está namorando, e fala para ela, olha, meu jeito é assim, assim, assado, você acha que dá para conviver comigo assim? A outra fala, não, mas esse ponto aqui, não, esse ponto dá para melhorar. Se você faz isso, a sua chance de casamento dar certo é muito grande. Porque você já avisou previamente que o seu jeito é assim, o dela é assim, dá para aceitar? Dá, então dá para casar. Mas as pessoas não. Às vezes é por uma questão carnal, só que isso passa. Agora, honra, moral, isso não passa. A pessoa é ou não é. Então, isso é um legado que a gente recebe também dos gregos e... Tá uma merda esse país! Outra coisa que eles falam muito é o uso da razão, da lógica. Né? O ser humano é dotado de uma capacidade de raciocínio muito grande. A gente sabe que os animais pensam, né? O golfinho, então, tem uma capacidade de pensar. Eu já vi eles colocando os símbolozinhos, né? Estrela, quadradinho, eles conseguem encaixar direitinho na caixa. Eles têm capacidade de raciocínio, mas o nosso é enorme. E os gregos são um dos primeiros, se não for o primeiro, a ver, compreender que tem essa capacidade, tentar entender essa capacidade e depois fazer o uso dela. Que aí é inovação tecnológica, é a matemática. Pô, o cara inventou delta é b ao quadrado menos 4ac, sei lá quantos mil anos atrás, a gente usa até hoje, ninguém conseguiu derrubar. Regra de 3. Cara, regra de 3, se você aprender regra de 3 direito, metade das coisas que quiser fazer na sua vida de matemática, a regra de 3 resolve. Tudo é desses caras. E a gente está pegando esse conhecimento de hoje em dia e fazendo o que com ele? Olha a música, do que veio a música lá, música clássica, olha o que virou. Olha, você por acaso vê o que seu filho está assistindo? Eu quero fazer isso sendo quem eu sou. Afinal, você sempre diz para liderar com o coração, né? Bom, o meu coração tá dizendo que eu me sinto mais à vontade usando o nome Fred. É porque eu sou não binária. E Fred é o nome que se encaixa melhor. E eu também uso Wille e Dilly, porque me chamar de ela ou de ele não parece certo pra mim. Porque hoje em dia, se você for entrar no YouTube, tem desenho da Anitta. Você imagina o seu filho aí de 1 ano, 2 anos, vendo o desenho da Anitta. O que você acha que o seu menino vai aprender vendo o desenho da Anitta? Depois de tudo isso aqui que a gente vem conversando, a sociedade virou isso. Olha as músicas de hoje em dia, só baixaria. Eu falo com a aluna minha, elas estão cantando funk, né, com uns palavrão lá, umas coisas obscenas. Eu falo, isso não te incomoda, não? Você é uma moça, né, o cara tá falando pra você fazer tal coisa lá, você não se incomoda, não? A própria menina nem pensa o que a música tá falando.
Depois de tudo isso que esses caras falam pra gente, outra coisa que o grego vai deixar pra gente de legado é política, como existem modelos de políticas melhores que outros. Então, de maneira geral, eles têm 3 modelos de política. Número 1, uma pessoa governando. Número 2, algumas pessoas governando. Número 3, todas as pessoas governando. Só que existe um combo ok e existe um outro combo ruim. Então, o ok para eles é monarquia, uma pessoa só governando, que é capacitada para governar. Número 2, aristocracia, algumas pessoas capacitadas, treinadas para governar. E a democracia, que é o governo, né, da sociedade, dos cidadãos ali, que são treinados a pensar para a sociedade. Essas três aqui que eu acabei de falar para vocês, monarquia, aristocracia e democracia, as pessoas governam para o outro. Isso acabou hoje em dia. O monarca, ele não governa para ele. Porque a gente tem ideia de rei, desses reis da Revolução Francesa, né, que tirou os reis da Revolução Francesa, esses reis bolachão. Mas se você vê lá na Alta Idade Média, essas sociedades menores, os vikings, o cara governa para o povo. Então, Carlos Magno, por exemplo, que é o maior rei da história da França, um dos maiores da história. Se você vai pegar a história dele, o governo dele é para o povo. Eu sei que parece uma coisa assim meio idiota, tipo, como é que você acredita nisso? Mas é porque é triste que a gente acha que a sociedade hoje não pode pensar desse jeito. Então, a monarquia é o governo de uma pessoa só que governa para todo mundo. Ele é o responsável por manter todo mundo feliz. É um preço muito alto para esse cara pagar. Para os gregos, esse é o melhor. O segundo melhor, a aristocracia. Uma elite pensante que vai se entregar para fazer a sociedade funcionar bem. Em terceiro, a democracia, que os cidadãos de bem se entregam para que o todo funcione. Agora vamos para a parte ruim. O monarca ruim, ele vira um tirano. Então, se o monarca bom, o rei, ele trabalha para os outros, o tirano faz todo mundo trabalhar pelo bem dele. A aristocracia é um conjunto de algumas pessoas que governam em prol da sociedade. Se essa aristocracia for corrompida, ela vira uma oligarquia, que mais ou menos é o que é hoje. Que a sociedade vive em função daqueles governantes. Então, olha esses governantes de dia, os palácios que eles moram, o estilo de vida que eles têm. A sociedade funciona para ele. E, na verdade, tem que ser o contrário. E o terceiro, que é a demagogia. Se a democracia é uma grande parte da sociedade que governa em prol da sociedade, a demagogia é as pessoas governarem, seria uma democracia, mas para si mesmo. Então, e até nisso eles pensaram para a gente. Se você pensa em democracia como você pensa hoje, é graças a eles. Mas a democracia é o governo das pessoas em nome da sociedade, e não o contrário. Tudo isso é legado que eles deixaram pra gente. Só para concluir, beleza. Putz, pro grego, beleza era meio que certo e errado, bom e mal. O belo é algo que não se altera, que não tem debate. Então, olha as estátuas dos gregos. Olha as obras de arte que eles deixaram. Tudo bem moldado, por quê? Porque eles pensavam em fazer algo belo. Hoje em dia, o que virou beleza? Hoje todo mundo é bonito. Ah não, que hoje você tem que achar bonito, a pessoa tem 200 quilos, eu falo de gordura porque eu já tive 130 quilos. Tem que achar lindo. Lindo nada, eu tinha 130 quilos, eu era gordo, desse tamanho, eu me sentia mal, eu me sentia horrível. Um grego fala, deixa de ser Zé Orelha e vai fazer exercício. Meu pai falou isso pra mim. E aí minha vida melhorou. Então, até a ideia de beleza, a galera progressista está deturpando. E pelo contrário, ainda está te chamando de errado. Porque você acha que, não, existe o belo e existe o feio. Aí você é feiofóbico. Me ajuda. Existe o belo e existe o feio. Isso é a tradição que diz. Isso é uma coisa que está intrínseca dentro de você. Você pode muitas vezes na internet falar, nossa, que pessoa mais bonita, mas por dentro você está lá, que coisa horrível. Só que socialmente você não quer falar, então você fala que é bonito. O grego fala, não, é bonito ou é feio. Até isso a sociedade está quebrando. Então, tudo isso que eu disse aqui, desculpa se o vídeo ficou demasiadamente longo, mas isso é a base do conservador. Se isso que eu te disse aqui agora faz sentido para você, você é um conservador. Não porque eu estou dizendo, mas porque isso é a base do conservadorismo. Se o que eu te disse aqui não faz sentido, aí provavelmente você vai ser um liberal, ou, bem provável,
bem provável, um progressista de esquerda, ok? Esse aí é o debate, espero que tenha tirado dúvidas de vocês. Então, a partir de agora, baseado nesse vídeo, você já tem uma noção do que é ser conservador. E daqui pra frente, você tá cheio de argumento para rebater esse pessoal de esquerda que não sabe de nada. Beleza? Curte, comenta, compartilha. Dá um trabalho danado fazer esses vídeos. Então, ajuda a gente aí, o canal tá crescendo, beleza? Obrigadão e até a próxima.